Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje iniciamos a semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Você irá colocar a data de realização das atividades e também destacar os conteúdos relacionados, que são as diferentes propostas editoriais visando públicos distintos, e também a localização de informação, inferências e generalizações, bem como apreciações valorativas. Temos então a atividade número 1, leia os textos a seguir e responda às questões. Texto 1. 4 anos depois dos Jogos Rio 2016, qualidade da água da Baía de Guanabara está pior, aponta o Instituto Estadual do Ambiente. Despoluição da Baía era uma das promessas do legado ou de legado das Olimpíadas. Amostras do espelho d'água com qualidade péssima ou ruim aumentaram 75%. Rios e canais da região também apresentam índices piores. Uma das promessas de legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 era a despoluição da Baía de Guanabara. Passando 4 anos, a situação no geral piorou, segundo dados do Instituto Estadual do Ambiente. De acordo com os últimos registros disponíveis, as amostras do espelho d'água com qualidade péssima ou ruim subiram 75% até o fim de 2019. Rios e canais também apresentam índices piores. O monitoramento do espelho d'água da Baía é feito através da análise de 15 parâmetros físico-químicos e biológicos. Mas as ações de controle foram interrompidas em março por causa da pandemia do novo coronavírus. 18 mil litros de esgoto por segundo. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, foram tratados 31,3% do esgoto gerado no estado do Rio de Janeiro em 2018, taxa menor do que os 36,5% de 2010. A região hidrográfica da Baía de Guanabara é composta por 17 municípios. Estima-se que a Baía recebe 18 mil litros de esgoto por segundo, de mais de 13 milhões de habitantes. Ainda segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, os municípios de Cachoeira de Macacu, Duque de Caxias, Itaboraí, Magé, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá têm menos de 30% do esgoto tratado. Texto 2. Poluição por lixo doméstico na Baía de Guanabara cresce durante isolamento social, diz o Instituto Estadual do Ambiente. Biólogo alerta para o grande volume de esgoto que segue sendo jogado nos rios que desaguam na Baía. Oceanógrafo da UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro, alerta que o problema pode colaborar para a ocorrência de mais enchentes. O Instituto Estadual do Ambiente registrou um aumento significativo no recolhimento de lixo flutuante e plantas na Baía de Guanabara durante o período de isolamento social. No período entre os dias 12 de março e 11 de maio deste ano, foram recolhidas 350 toneladas de detritos, que seria o lixo. No mesmo período do ano passado, foram registradas ou retiradas, nesse caso, 170 toneladas das águas. De acordo com o órgão estadual, o aumento no volume se deu por causa do maior índice pluviométrico este ano e pelo aumento da produção de lixo durante o período de isolamento social. Ainda segundo o Instituto Estadual do Ambiente, os resíduos seguem para as redes de águas pluviais e desembocam nos rios, onde são barrados pelas ecobarreiras. Atualmente, de acordo com o órgão, existem 17 ecobarreiras em funcionamento para evitar que o lixo se propague pela Baía de Guanabara. Moscatelli sobrevoa a região com frequência com o projeto Olho Verde, que acompanha a situação ambiental em alguns dos principais pontos do rio
e destacou que o problema também acontece de forma semelhante no sistema lagunar de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. As imagens que ilustram esta reportagem foram cedidas pelo projeto e foram tiradas no dia 22 de maio. Então, nós temos aqui as atividades. Número 1. De acordo com o texto 1, o que causou a piora na qualidade da água na Baía de Guanabara? Então, você vai voltar aqui no texto, tá ok? Com certeza você vai perceber que nessa segunda parte nós temos muitas informações que vão lhe ajudar a responder aí todo esse contexto a qual estamos aí analisando a partir das perguntas. Número 2, o texto 2 menciona qual a quantidade de lixo foi retirada da Bahia. Aí, que quantidade foi essa? Então, você vai voltar aqui no texto 2, tá? Está entre o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Então, você vai voltar assim também para responder a outra questão, que pergunta-se o seguinte: segundo o texto, o que fez com que a quantidade de lixo aumentasse? Então, tá nessa parte a qual eu marquei aqui para você ver. Número 4, o que há em comum nas duas notícias? Então, você pode perceber o assunto, as características, né, da notícia, de ter título, né, que é a manchete, o subtítulo. Você pode também falar, né, do instituto, a qual vem abordando algumas questões aí quando é citada na notícia. Então, há várias questões pertinentes, quer dizer, importantes. Número 5, qual a principal informação tratada no texto 2 que não foi abordada no texto 1? Aí você vai pensando, né? Eu acredito que quando você vem aqui no texto 2, você vem a observar, né? Você vem observando a questão do lixo de uma certa forma. E depois, no primeiro parágrafo também, vem falando sobre isso. Tem depois uma questão de fala importante no final do texto. Então, assim, vale a pena, né, você fazer a leitura novamente. Mas eu estou atentando você para a citação, né, de alguém e também para o tipo de lixo. Aí você vai observando aí. Número 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei número 12.933, de 26 de dezembro de 2013. A Presidenta da República, faço saber, no caso é a Presidenta, né, da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, nós vamos fazer a leitura de um texto um pouco longo, tá? Mas você vai ir seguindo junto comigo. Artigo 1º. É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso, né, vou falar de forma correta aqui, efetivamente cobrado do público em geral. O benefício previsto no caput não será cumulativo com quaisquer outras promoções e convênios e também não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmente oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais. Terão direito ao benefício os estudantes regularmente matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previsto no título 5 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que comprovem sua condição de discente, quer dizer, aluno, mediante a apresentação no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da carteira de identificação estudantil, emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pelas entidades estaduais e municipais filiadas àquelas, pelos diretórios centrais dos estudantes e pelos centros e diretórios acadêmicos.
com prazo e validade renovável a cada ano, conforme modelo único, nacionalmente padronizado e publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais antes referidas e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, com certificação digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% de características locais. O terceiro é vetado. O quarto, parágrafo 4º, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e as entidades estudantis estaduais e municipais filiadas àquelas deverão disponibilizar um banco de dados contendo o nome e o número de registro dos estudantes portadores da carteira de identificação estudantil, expedida nos termos desta lei aos estabelecimentos referidos no caput desse artigo e ao poder público. Parágrafo 5º. A representação estudantil é obrigada a manter o documento comprobatório do vínculo do aluno com o estabelecimento escolar, pelo mesmo prazo de validade da respectiva carteira de identificação estudantil. A carteira de identificação estudantil será válida da data de sua expedição até o dia 31 de março do ano subsequente. Também farão jus ao benefício da meia entrada as pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante, quando necessário, sendo que este terá idêntico benefício, no caso idêntico benefício, a fala, no evento em que comprove estar nesta condição na forma do regulamento. Também farão jus ao benefício da meia entrada os jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, e cuja renda familiar mensal seja de até 2 salários mínimos na forma do regulamento. A concessão do direito ao benefício da meia entrada é assegurada em 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento. As normas desta lei não se aplicam aos eventos Copa do Mundo FIFA de 2014 e Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Então, depois da leitura desse texto um pouco mais longo, nós temos a questão número 1. Quem geralmente pesquisaria essa lei? O que leva uma pessoa a pesquisar essa lei? Então, você vai voltar aqui no início, porque nessa parte a qual eu estou marcando aqui, nós temos aí o público-alvo, que são os estudantes, e vem falando também sobre a questão da meia entrada, e vem falando quais os ambientes essas pessoas poderão frequentar a partir dessa meia entrada, e assim será a resposta da questão número 1. Número 2, a que público se destina essa lei? Então, a partir dessa questão, nós também podemos lembrar do que nós já respondemos aí na 1, Então, aquela parte que eu marquei serve também para a questão número 2. Uma questão bem pertinente sobre lei, eu vou fazer a leitura para você aí, a partir de um site. Eu estou no site Turminha do Ministério Público Federal, e aí vem falando o seguinte: para que servem as leis? Ser cidadão é também conhecer nossos direitos e cumprir nossos deveres. Para isso, as leis podem ajudar muito. Elas são as regras do jogo e existem para garantir que a democracia e os direitos de todos sejam respeitados. Ao obedecer às leis, contribuímos para um mundo mais justo para todos. Você pode acessar outras questões aqui importantes sobre as leis por meio desse site. Continuando, número 3. Na parte superior do texto encontramos um número de lei e uma data. O que podemos perceber sobre essa lei a partir dessas informações? Então, você vai voltar aqui, vai ver a data, vai ver que nós tínhamos uma presidenta, aí você pode abordar quem é. Você também pode notar que é anterior a um evento a qual vem sendo abordado aqui no final, no parágrafo 11. Então, você pode colocar essas questões, são interessantes observações. Número 4. Essa lei é válida em todo o território nacional ou somente para algumas regiões? Justifique. Então, nós temos aqui essa lei e ela é de nível o quê? Federal, estadual. No caso, se é federal,
que ela é para todo país. Se não, no caso você vai pensar, tá? No caso, se for estadual, né, qual é a vertente, qual a justificativa que você poderia colocar, tá? Continuando aqui, número 5, qual o significado da palavra vetado nos parágrafos 3º e 7º desta lei? Então, você vai pensar aí, ou pode até pesquisar. Vamos pensar que será que essa lei já não existe mais, ela foi colocada de lado, ou, por exemplo, há uma pessoa que, ao sancionar a lei, retirou essa parte. Então, pense bem, vale a pena também procurar no dicionário. Número 6. Qual a importância dessa lei para os estudantes? Eu acredito que no primeiro parágrafo vem falando sobre isso, assim como nos outros parágrafos, no sentido que vem abordando aí, você pode recorrer a várias partes e ir descrevendo, tá? E por fim, número 7, você já fez uso dessa lei em seu dia a dia? Você já foi ao cinema e pagou meia entrada, né? Quando foi isso? Ou você foi a algum show, né, com o seu responsável? E qual show você foi, tá? De forma geral, é isso que você vai responder, tá ok? Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero aí que tenha gostado, por mais que tenha ficado um vídeo longo, tá? Tenha uma boa semana e um grande abraço.